Bem, dando prosseguimento ao nosso treinamento, vamos agora para o tópico 1.6, no qual vamos estudar as caixas de texto. Bom, as caixas de texto são fundamentais, por quê? É através dela que podemos dar informações, parâmetros a um programa. Por exemplo, digamos que um programa pergunte o meu nome. Através de uma caixa de texto, eu vou poder digitar o meu nome, por exemplo, ou pergunte minha idade, ou a matrícula que eu tenho numa faculdade, ou, por exemplo, uma senha de um cartão de crédito, do cartão de débito, etc. É através de uma caixa de texto que o programa obtém essa informação. E nesse experimento nós vamos aprender a usar uma caixa de texto. Tá? Esse é o que se propõe esse exemplo do tópico 1.6. Então vamos lá. Primeiramente, vamos mudar aqui o texto do formulário. Eu vir aqui na oposição texto. Tá? Por exemplo, aqui, exemplo de textbox, que é o que nós vamos estudar agora, textbox, tá? O textbox é a caixa de texto, tá? Agora eu vou colocar o textbox no meu aplicativo, ó. Vou vir aqui, ó, procurar no All Windows Forms, a opção textbox. Tá aqui, ó. Veja que fica tudo de forma ordenada, tá? Ficando duas vezes, ele é apresentado aqui no nosso formulário. Vou colocar também um botão. E vou colocar também um label. O que é o label? O label é uma caixa de texto que mostra informação fixa no programa. Vamos procurar aqui então essa opção label. Aqui é o label. Nota que o label tem um A. Esse A maiúsculo aqui representa o label. Então não é mais um label que uma caixa de texto. Então vou colocar aqui, por exemplo, nesse label aqui, na opção text dele, vou perguntar qual o seu nome. Então vamos mostrar essa informação constante, qual o seu nome. Lembrando que eu posso dar a propriedade desse label, como a gente já viu já na opção fonte, tá? Aqui no menu, na opção proprietors. O botão, eu vou mudar o texto dele também, eu vou chamar de OK, indicando que ao pressionar nesse botão, algo vai acontecer no programa, a gente vai ver o que vai acontecer. E a caixa de texto, agora é algo importante que a gente vai começar a entender a partir desse tópico, é o chamado name. O que é name? Name é o nome de um objeto no meu programa, tá? Todos eles inicialmente têm um name padrão. Por exemplo, o formulário. O name padrão dele é form1. Tá vendo aqui? Esse form1 indica o nome padrão desse formulário. Como é que eu posso alterar isso? É só procurar aqui a propriedade name, nome. Veja que já está form1, é o padrão. Eu posso mudar? Posso. Eu posso colocar, por exemplo, form principal. Dá o Enter. Notem que já automaticamente atualiza, forma principal. Ou seja, na programação, eu vou reconhecer o formulário como forma principal. O label, ele tem o nome default também, que é label 1. Tá? Se eu colocar outros labels, vão se chamar label 2, label 3, label 4. O botão, mesma coisa, o nome padrão dele é botão 1. Se eu for adicionando novos botões, vai ser botão 2, botão 3, botão 4 e assim sucessivamente. A caixa de texto também é o textbox 1. Adicionou novos textbox, vai ser textbox 1, textbox 2 e assim sucessivamente. Isso para um programa pequeno não dá problema, mas conforme eu vou aumentando a complexidade do programa, ou seja, adicionando mais e mais componentes, fica difícil lembrar quem é o textbox 1, quem é o textbox 2, quem é o textbox 3, ou label 1, label 2, botão 1, etc. Para isso, é bom a gente renomear o componente, ou seja, dar um nome mais fácil de lembrar. Então, por exemplo, como aqui eu vou editar o meu nome, ao invés de chamar textbox 1, eu vou colocar nome. Ou seja, na programação, quando eu for programar lá no Code Editor, na janela de edição de código, que nós vimos no exemplo passado, sempre que eu vou referenciar a nome, eu vou estar me referenciando a este elemento, a esse elemento textbox, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é o seguinte, quando eu clicar no botão, eu vou dar uma mensagem de saudação ao nome que foi digitado na caixa de texto. Como a gente vai fazer isso? Usando o MSG Box, no qual nós já vimos. Então, clique duas vezes no botão OK. Veja que agora nós estamos aqui, ó, no botão clique. Veja que o botão clique do exemplo anterior também está aqui, eu posso removê-lo, tá? Não tem problema. Então está aqui, ó, botão clique. Eu vou editar MSG Box. Vou colocar a mensagem. Seja bem-vindo.
Veja que quando eu tenho uma string, o que é uma string? Ela é uma constante, tá, nesse caso. Eu represento ela entre aspas. Então, como isso aqui é algo que não vai mudar, é um dado fixo, eu coloco ele entre aspas. Tá? Seja bem-vindo ao VB Express. Que eu vou colocar mais. O mais aqui no Visual Basic é o operador de concatenação. O que é concatenação? Concatenação é mais do que somar. Eu vou unir uma string. Por exemplo, eu tenho visual e tenho basic. São duas strings separadas, visual e basic. Concatenando visual e basic, eu tenho visual basic. Tá? Então, o resultado da concatenação é visual basic. Então, concatenar nada mais é do que juntar string. Então, eu quero juntar essa string, seja bem-vindo ao Visual Basic Express, com o nome que eu digitar aqui nessa caixa de texto. Então, como o elemento chama nome, eu vou digitar aqui nome e vou colocar ponto. Por que ponto? Porque esse elemento nome, essa caixa de texto nome, esse text box, tem uma série de propriedades, uma série de métodos. O que me interessa agora é o método chamado text. Esse text tem o quê? O texto que eu digitei na caixa de texto. Nada mais do que isso, tá? Então, quando eu clicar no botão, o que vai acontecer? Vai mostrar, seja bem-vindo ao VB Express, e o conteúdo que foi digitado dentro dessa caixa de texto. No caso, o nome, que é o nome do objeto, ponto text. Você pode observar o ponto text aqui na janela de propriedades. Ó. Você vem aqui na propriedade text do text box, ele inicialmente está vazio. Se eu digitar, por exemplo, meu nome, notem que já alterou o text dele. O text dele agora é Vitor. Mas não, vamos deixar vazio. Tá? Vazio inicialmente, sem nada. Vamos rodar agora o aplicativo. Vou vir aqui e vou dar o play. Então está aqui a nossa aplicação rodando. Se eu clicar no botão OK agora, ele vai mostrar seja bem-vindo ao VB Express, mas não mostrou nada aqui no lado. Por quê? Está vazio a caixa de texto. Agora eu vou digitar aqui o meu nome. Vou dar OK. Veja, ele mostrou seja bem-vindo ao VB Express, Vitor. Ou seja, ele fez uma operação de concatenação dessa string, dessa constante que nós colocamos lá no programa, mais esse Vitor, que foi a informação que eu dei aqui na caixa de texto. Tá? Então, esse aplicativo que esse tópico se propõe a mostrar, esse objeto chamado TextBox, que é um objeto muito importante. A gente vai usar muito ele ao longo do curso. Tá? E nada mais é que um objeto que permite o quê? Obter informações do mundo externo, informações essas que a gente está. Tá? Então, a gente tem aqui uma informação, no caso, o meu nome. Ao clicar no botão OK, ele fez uma concatenação e usou o MSGBox para mostrar essa informação. E mostrou, seja bem-vindo ao VB Express, como nós podemos ver agora. Muito bem, senhores. Então, esse foi o tópico no qual nós estamos o componente TextBox. Peço, senhores, que façam o experimento, vejam ele funcionando e não deixem de fazer a atividade proposta de modo a avaliarmos o seu aprendizado. Agradecemos a atenção e nos vemos no próximo tópico.